Fala galera, sejam muito bem-vindos ao módulo base de dados da Escola DNC. Eu vim aqui hoje um pouco para falar para vocês o que vocês vão ver durante esse módulo e basicamente a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que dados é utilizado para ajudar a gente na tomada de decisão. E é isso que vocês vão aprender durante todo o curso, tá? Me apresentando aqui para vocês, o meu nome é Everton Garcia de Menezes, eu sou engenheiro mecânico e atualmente eu sou Head de Operações aqui na Escola DNC, tá? Eu tenho uma formação ali de Black Belt em Lean Six Sigma, que é uma metodologia que puxa muito o lado de estatística e análise de dados para melhoria de processos e também sou professor já há um bom tempo de melhoria contínua de dados e também das áreas de business. Tenho várias experiências em projetos de melhoria em empresas grandes, como por exemplo Ambev, e também em projetos de desenvolvimento, por exemplo, empresas que projetavam hidrelétricas. Também, agora, tirando um pouco da indústria, eu tenho experiência nas áreas dentro de startups, em finanças, operações, produto, marketing, sucesso do cliente, parcerias, dados, growth, inovação. Então já fiz de tudo um pouco e eu vim aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês para ajudar vocês a crescerem na carreira. Primeira coisa, vamos falar aqui um pouco sobre dados e como trazer e utilizar dados para a gente trazer resultados de negócio, tá? E é para isso que dados serve. A gente quer utilizar para maximizar os resultados. Toda empresa possui recursos. Esses recursos são recursos financeiros, são pessoas, são máquinas e ferramentas. E o que a empresa quer sempre é conseguir o máximo de resultado com aqueles recursos. Então, é utilizar o máximo potencial de cada um daqueles recursos. E aí o que a empresa sempre pergunta é o quê? Aonde que eu posso alocar os meus recursos que eu vou trazer mais resultados? Aonde eu posso alocar mais dinheiro que vai trazer mais resultados? Ou onde que eu preciso alocar mais pessoas? Ou onde que eu posso alocar uma ferramenta melhor? Tá? Quais recursos que eu tenho atualmente que talvez não estejam na melhor performance? E se eu aumentar a performance deles, eles poderiam sim trazer mais resultados. Então aí a gente pode trazer até de benchmark de mercado, de como que um recurso pode gerar ou qual que é a taxa que ele gera resultado ou não, ou até de benchmark interno. Eu vejo que aquele recurso em algum momento já gerou mais resultado que está gerando hoje. Então vamos ver o que a gente fazia e vamos fazer uma análise de dados para a gente ver como que a gente otimiza esse resultado. A gente pode utilizar também, saindo um pouco de análise de dados passados que eu estou falando, a gente pode utilizar em análise de dados futuros, também chamado de previsão. De, por exemplo, com base no faturamento da minha empresa dos 12 últimos meses, qual que vai ser a minha previsão de faturamento dos próximos 3 meses? Ou de tráfego no meu site, ou de demanda dos meus clientes ali para eu planejar o meu estoque. Então, posso também trabalhar com previsibilidade na área de dados. E também, por exemplo, eu posso trabalhar com previsibilidade ali com meus clientes também. Por exemplo, algoritmos de recomendação. Quais conteúdos os meus clientes vão consumir, quando que eles vão estar próximos para uma próxima compra, para eu já fazer uma oferta para eles. Então, desde dados passados até dados futuros, a gente tem muita coisa que a gente consegue fazer nessa área. E aí, falando dessa área, os cargos de entrada que geralmente a gente tem vão ser os analistas de dados, analistas de BI e Business Analysts. Esses cargos geralmente vão ter salários de entrada de R$3.000, mas a média salarial é de 5, 6 e R$7.000, tá? Podendo, por exemplo, no caso do BA, chegar até salários de R$15.000 por mês, um BA sênior de uma empresa que valoriza muito esse cargo. Isso é muitos cargos de análise de dados passados. Eu vou pegar os meus dados e vou analisar eles, vou trazer insights de negócio. Depois dessa parte inicial de dados, a gente tem novas carreiras que a gente pode seguir, como, por exemplo, a carreira de arquiteto de dados, que vai ser a pessoa responsável por criar a arquitetura, criar o banco de dados e projetar uma solução no qual a gente vai conseguir fazer análise de dados. Então ele é o primeiro ponto ali da análise de dados, que ele garante que os dados que a empresa está aquisitando vão ser capazes de responder todas as perguntas de negócio para a gente conseguir gerar os resultados que a gente está esperando. E ali, para um arquiteto de dados,
Um salário inicial ali tem em torno de 5 mil reais, mas pode chegar até 11, 12, 13 mil reais. Um outro cargo que a gente tem também nessa carreira é o engenheiro de dados, que é aquele que vai pegar esses dados disponibilizados pelo arquiteto ou arquitetado por esse arquiteto e ele vai utilizar esses dados. Então, ele vai, por exemplo, via API puxar os dados, ele vai fazer alguns tratamentos de dados e ele também vai cuidar de disponibilidade. Então, ele vai garantir que as pessoas que analisam os dados tenham esses dados disponíveis e com acuracidade para conseguir gerar os resultados que a empresa espera. Também, além disso, a gente tem cargo de, por exemplo, de cientista de dados, que os salários iniciais estão ali na faixa de 5 mil reais, mas podendo chegar ali também até uns 12 mil reais. O cientista de dados ele vai estar olhando para o futuro, então ele vai trabalhar com muito algoritmo de recomendação, machine learning, previsibilidade, para tentar prever resultados e prever comportamentos com base em análise de dados. Mas agora, o que a gente vai trabalhar nesse módulo base e como que a gente vai aproveitar o máximo desse módulo base? Como eu disse, a gente trabalha com dados para tomar decisões baseadas em dados sobre algum negócio para melhorar o negócio. E esse módulo base vai ser o estudo ponta a ponta de um case para a gente trabalhar nessas tomadas de decisão. E esse case, basicamente, a gente vai estar num e-commerce e esse e-commerce está tendo um resultado que não está de acordo com o que a gente esperava e ele está querendo melhorar esses resultados. Então ele quer que a gente faça uma análise de dados com base em faturamento, com base em clientes, com base em produtos, com base em marketing, para a gente tentar identificar quais que seriam os próximos caminhos que essa companhia poderia trilhar para conseguir melhorar o resultado dela. E a gente vai fazer todas essas análises de dados para a gente conseguir gerar esses resultados. E agora o principal é como que você vai aproveitar essa base e como que você vai estudar. A base ela é um conteúdo extremamente prático, tá? Então a gente não vai ficar falando de teoria, a gente vai direto no resultado. Então a gente já vai abrir o Excel, a gente já vai abrir o Power BI e a gente já vai começar a fazer as análises. Então eu preciso que vocês trabalhem junto comigo. Tá assistindo a aula, de vez em quando pausa a aula e faz o exercício que eu acabei de fazer, vai fazendo junto comigo. Não assiste 5 aulas seguidas sem fazer nenhum exercício, senão você vai ficar perdido. Então a cada aula, pause e faça os exercícios da aula para você acompanhar junto comigo, que você vai começar a aprender a como tomar decisões baseado em dados. Bom, galera, agora que a gente já abriu o nosso Excel, a gente já fez o download, a gente vai abrir aqui um arquivo novo para a gente começar a trabalhar. A gente pode ir tanto aqui no menu iniciar para abrir o Excel aqui, ou a gente pode pesquisar ele ali no computador. Eu vou aqui direto no meu menu iniciar e eu vou clicar, ele vai abrir aqui o arquivo e aí com base nele a gente vai fazer todos os nossos trabalhos. Aqui já dá para ver que logo de cara aparece a nossa pasta de trabalho em branco aqui para a gente abrir, né? E tem outros arquivos que a gente já trabalhou, então já aparece um atalho dos recentes. Mas eu vou clicar aqui em pasta de trabalho em branco para a gente começar a trabalhar no arquivo novo. E ele já abre com essa carinha aqui pra gente fazer todas as modificações, tá? Só um aviso para vocês, o Excel que eu estou trabalhando aqui é o Excel em português. Então tudo que a gente for fazer aqui, os comandos estarão em português, tá? Se caso o seu Excel esteja configurado em inglês, aí os comandos vão ser basicamente a tradução do português para o inglês. Aqui começando, a gente tem um arquivo, tá? O arquivo, também chamado de pasta de trabalho, vai ter tudo do nosso Excel. Dentro do arquivo, eu tenho planilhas, tá? Então, por exemplo, tudo isso que eu estou vendo aqui na minha frente é uma planilha. E eu posso aqui até clicar em mais e ir abrindo outras planilhas. E aí, cada planilha pode ter uma tabela diferente, pode ter uma análise diferente. Vou clicar aqui na planilha 1, porque a gente vai brincar um pouco aqui com ela. E com base nela, eu posso fazer várias coisas. Por exemplo, primeiro, a gente tem que aprender que cada quadradinho desse aqui é uma célula. E cada célula eu posso colocar alguma informação dentro dela. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui na minha célula e chamar ela de texto. Então eu coloquei uma informação ali do tipo texto. Na célula ao lado, eu posso colocar, por exemplo, o número 32. Então eu posso colocar ali um número. Eu posso colocar, por exemplo, 45 e o símbolo de %. Coloquei um outro tipo de número. Posso colocar também uma data, então deixa eu colocar aqui, por exemplo, 23/1 de 2023. Posso colocar uma data também, então cada célula
eu posso colocar diversas informações que eu quiser, tá bom? E aqui uma coisa importante é o quê? Que cada célula existe um tipo de dado diferente. Então essa primeira aqui, ela virou uma célula ali que é do tipo texto. Se eu vir aqui e eu clicar nela, aqui em cima, nessa parte de número, é onde a gente pode configurar os nossos tipos de dados que a gente vai trabalhar muito. Aqui ele está como geral. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar todos os tipos de dados que eu posso configurar no meu arquivo. Esse daqui está como geral, que é sem formato específico, mas eu poderia configurar ele como outros tipos. Como ele é texto, ele só pode ser ou geral ou do formato texto mesmo. Então eu vou deixar ele no formato geral. Mas olha só, esse segundo aqui, ele aparentemente é um número. Então, ao invés de geral, eu posso colocar ele como número. Aí o Excel já vai entender ele como número, e aqui ele já colocou 2 casas decimais aqui para mim, para eu poder trabalhar com esse número. Se eu pegar esse daqui que está em percentual, olha só, ele já detectou aqui em cima porcentagem. E eu posso trocar de porcentagem para número. 0,45 e 45% é a mesma coisa. Eu posso voltar de número aqui também para percentual. Então eu posso configurar e mostrar o dado da maneira que eu quiser. O mesmo vale para esse daqui de data. O de data, eu poderia colocar, por exemplo, a data completa, que mostraria o dia, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, toda a data ali por extenso. Ou eu posso colocar aqui a data abreviada. Então eu posso colocar da maneira que eu quiser, tá? Só mostrar um teste aqui, eu vou colocar essa data no formato número. Nossa, mas dá para colocar uma data no formato número? Dá. Toda vez que vocês verem um número meio estranho, que ele é 40 mil e alguma coisa, vai ser provavelmente alguma coisa do tipo data, tá? Porque o Excel aqui, ele considera que o dia 1º de janeiro de 1900 seria a primeira data. E ali ele vai contando cada dia ali para frente. Então eu estou no dia 44.949. Então se está assim, é melhor eu mudar para data para ficar mais fácil de eu entender esse número. Vou colocar aqui a data abreviada. E a partir disso eu tenho aqui esses meus números e eu posso também mudar algumas outras configurações. Como por exemplo, esse daqui que está o 32, eu posso mudar ele para o tipo aqui que vai ser do tipo moeda ou contábil. Dele vai aparecer um R cifrão ali para eu saber mais fácil, que é um número contábil. E eu posso aqui nesses 2 comandos aqui, aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais do meu número. Basta eu deixar minha célula selecionada e clicando nesse valor. Então, por isso, a gente já sabe mais ou menos como digitar um valor ou outro ali nas nossas células e como mexer em algumas configurações. Além dessas configurações, a gente tem configurações de visualização ou configurações de fonte, tá? Então, vou pegar esse meu texto, vou selecionar ele e eu posso, por exemplo, mudar a fonte. Vou clicar aqui. Ao invés de calibre, eu posso colocar, por exemplo, Arial Black. E eu posso pegar aqui nesse número que está 11 e aumentar o tamanho da fonte. E aí eu posso deixar a fonte do tamanho que eu quiser. Eu posso também deixar esse texto em negrito, ou em itálico, ou em sublinhado. Eu posso pintar a célula da cor que eu quiser, tá? Então eu vou pintar essa célula, por exemplo, de verde. Eu posso também pintar o meu texto da cor que eu quiser, como, por exemplo, o texto de branco, tá? Então você pode formatar da maneira que você quiser. Mas dá para ver ali que eu aumentei o tamanho da fonte e o texto não está aparecendo direito, né? Então eu posso clicar aqui entre o A e o B. Olha e repare que a maneira da minha setinha do mouse, que antes parecia um mais, ele mudou agora, que parece uma barrinha com 2 setinhas de cada lado. Quando ela aparece assim, entre uma coluna e outra, eu posso clicar e arrastar para eu redimensionar o tamanho daquela coluna. Posso fazer a mesma coisa para a linha. Se eu colocar entre a linha 1 e 2, posso redimensionar o tamanho daquela linha, tá? E aí eu posso clicar aqui de volta nesse texto e utilizar esses segundos comandos aqui de alinhamento para eu centralizar o meu texto. Então dá para ver que eu posso utilizar o alinhamento em cima, no centro, embaixo, e o alinhamento à esquerda, ao meio e à direita, para eu colocar o texto da maneira que eu quiser. Então você tem total liberdade para você deixar o Excel ali e o seu arquivo do jeito que você quiser, tá? E essa é a parte básica ali de formatação. Depois disso, a gente tem que aprender que o Excel, ele é um arquivo, um tipo de documento feito para a gente fazer conta, para a gente fazer operações, e ele trabalha com fórmulas, tá?
E quais são essas fórmulas? Por exemplo, se eu coloco aqui no meu arquivo e eu quero utilizar como se fosse uma calculadora. Então, por exemplo, vou selecionar aqui uma célula qualquer e eu vou colocar, eu quero saber quanto que é 2 mais 2. Então, eu posso colocar aqui, ó, igual a 2 mais 2. E eu colocar Enter, ele já dá o resultado ali de 4 para mim, tá? Então, eu posso fazer a conta que eu quiser. Eu posso colocar aqui de novo, igual a 4 vezes 8, tá? O vezes é o símbolozinho de asterisco. Posso colocar também um dividido. Vamos colocar aqui 8 igual, nunca se esqueçam do igual, 8 dividido por 4. Deu 2. E eu posso colocar também o menos. Vamos colocar igual 8 menos 7. E ele sempre vai dar o valor ali que a gente fez a conta, tá? Aí o principal é, quando em qualquer célula a gente coloca o símbolo de igual, ele já entende que aquilo é uma fórmula. Então ele já entende que é para ele fazer alguma conta. Nossa, mas eu vou ter que digitar todas as contas assim, uma por uma, valor por valor? Não necessariamente, tá? Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar nessa outra célula aqui o valor 32 e na célula de baixo aqui o valor 8. E eu quero fazer uma conta com essas duas células. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Então eu vou colocar aqui, ó, o símbolo de igual. E agora, ao invés de eu colocar 32 dividido por 8, eu posso referenciar essas células. Então, se vocês verificarem, toda coluna tem uma letra, de A até o infinito. Vai de acordo com o abecedário ali, A, B, C, D, E. E toda linha tem um número, linha 1, 2, 3, 4. Então, se eu reparar ali, a minha célula 32, ela está na minha coluna E e na minha linha 3. Então, ela é chamada de célula E3. Então, eu posso colocar aqui, ó, E3. Tá vendo que ele já selecionou, já ficou azulzinha a célula? Quer dizer que aquela célula é selecionada. Eu posso clicar aqui no botão de dividido. Agora a célula de baixo é a E4. Vou colocar dividido pela E4. Dei um Enter, resultado igual a 4, tá? Então eu posso fazer assim, referenciando célula. Para eu não ter que ficar sabendo aonde que está cada célula, eu posso também fazer essa conta clicando nessa célula, tá? Então vou fazer de novo aqui, igual, vou clicar no 32, agora vamos fazer multiplicação, vou colocar vezes, símbolo de asterisco, 8. Vou dar um Enter, ele já calculou aqui o valor ali de 256. Então eu consigo colocar esses valores com facilidade. Nossa, mas ele só consegue fazer essas continhas básicas de mais, menos, vezes e dividir? Não. Tem infinitas fórmulas que a gente vai aprender a utilizar no Excel. E a primeira fórmula aqui que eu quero mostrar para vocês é a fórmula de soma. Então deixa eu pegar e digitar mais alguns valores aqui. Colocar 8, 5, menos 2, até um valor negativo, 6, 32, 48. Vamos dizer que eu quero calcular a soma de tudo isso. Então eu posso colocar aqui igual a soma. Então quando eu digitei a palavra soma, ele apareceu algumas fórmulas que têm a palavra soma, tá? E a primeira delas, que está selecionada, aparece até a legenda pra gente. Soma todos os números em um intervalo de células. Quando eu apertei aqui, ele está falando número 1, número 2, número 3 e ali vai o infinito. Então eu posso ir selecionando todos os números que é para ele somar. Vou selecionar o 8 e aí eu vou separando. Olha aqui que o separador que ele mostra para a gente é ponto e vírgula. Então vou usar o ponto e vírgula. 5, menos 2, 6, 32, 48. Fecha o parênteses, dá um Enter aqui. Pronto, ele já calculou aquela soma como 97. Nossa, mas e se fossem 100 números? Eu teria que selecionar 100 um a um? Não, eu posso selecionar aquele intervalo inteiro, tá? Então vou colocar aqui, ó, igual a soma, de novo, tá? Quando eu aperto Tab e eu tô ali dentro da soma, quando eu tô com a minha fórmula selecionada, ele automaticamente já entra dentro daquela fórmula. Por isso que foi mais rápido aqui. Aí eu vou clicar e segurar selecionando todas as células que eu quero. Repara que ele colocou aqui I3, 2 pontos e 8. Quer dizer que ele está selecionando um intervalo de células desde a I3 até a I8. Vou fechar o parênteses, vou dar um Enter, ele calculou da mesma maneira. Então assim a gente pode utilizar fórmulas para facilitar o nosso trabalho. Bom pessoal, agora que a gente já viu o que é um arquivo do Excel, aprendeu mais ou menos ali como mexer, a gente vai começar a fazer análise de dados. E como a gente viu, dados servem para a gente tomar decisões de negócio.
e a gente vai começar a ver isso na aula de hoje. Então, ao invés de a gente abrir um arquivo novo, eu vou estar enviando um arquivo aí para vocês que está em anexo a essa aula para vocês baixarem, e eu vou abrir esse arquivo aqui junto com vocês para a gente fazer as análises em cima dele. Abrindo o arquivo aqui, a gente vê que a gente tem algumas perguntas e a gente tem a base de dados. E aí, falando sobre dados, dados é sempre a gente responder perguntas. Então, o mais importante de dados é a gente saber quais perguntas a gente tem para a gente saber o que a gente quer responder, que aí a gente vai saber quais são os dados que precisam e quais análises que a gente vai fazer. Para começar, a gente tem aqui uma base de dados. E essa base de dados é uma base de dados de pedidos. Então, pessoas que estão fazendo pedidos ali no meu e-commerce. E aqui eu tenho o número do meu pedido, que é o ID. Eu tenho User ID, que seria o usuário que fez aquele pedido, qual foi o meu cliente. O Product ID, que seria qual produto que foi pedido. Aí eu tenho o Subtotal, que seria o valor que foi daquele produto. Tax, o quanto que eu cobrei de imposto naquele produto. O total, que é o quanto que ficou esse total, né, que é o subtotal mais as taxas, menos os descontos ali que já está ali do lado. Eu tenho a data de criação, ou seja, a data que foi feito aquele pedido, e eu tenho a quantidade de produtos que foram pedidos, é claro, naquele pedido. Então essa é a base de dados, então eu sei para cada pedido, quem comprou, o que foi vendido, qual foi a quantidade, qual foi o valor pago. É isso que eu tenho na minha base de dados. E agora a gente vai começar a responder algumas perguntas utilizando o Excel. Então, primeira pergunta, quando vendemos na primeira quinzena de maio de 2016? Tá? Então, primeiro vamos identificar aonde que está essa primeira quinzena de maio. Se eu olhar aqui, eu tenho um dado aqui em abril, aqui eu começo 4 de maio, e aqui até essa célula eu tenho 14 de maio. Então, esse período ali é o período que está na primeira quinzena de maio que eu vou somar. Então, vamos fazer de duas maneiras. Vamos somar 1 a 1, então vou colocar igual, clico na primeira célula ali de total, símbolo de mais, clico na segunda, símbolo de mais, clico na terceira, e eu vou indo até eu ter pego toda a primeira quinzena. E eu vou dar um Enter, ele deu o resultado ali de 484,96. Se eu quiser fazer de uma maneira mais fácil, eu posso utilizar a fórmula soma, como a gente viu na aula passada. Então eu vou colocar aqui igual a soma, vou apertar Tab para entrar dentro da fórmula, eu poderia ter aberto parênteses também, funciona da mesma maneira, e eu vou clicar aqui na primeira e arrastar até o dia 14 de maio ali da minha coluna total, vou fechar o parênteses, vou dar um Enter, já repara que deu o mesmo resultado, que eu consegui calcular essa soma. Qual que seria a segunda pergunta do meu problema de negócio? Quanto que a gente vendeu do produto 34 em todo o período? Então, eu vou procurar aqui da minha coluna de produtos, quais que são os produtos 34. E eu vou selecionar ele. Vou selecionar o primeiro 34, vou até pintar de amarelo para ficar mais fácil de eu enxergar. Vou selecionar o segundo, pintar de amarelo, terceiro, pintar de amarelo, e o quarto, pintar de amarelo, tá? Se eu utilizar as setinhas aqui do mouse, eu consigo ir navegando na minha célula. Às vezes é mais fácil do que ficar clicando, tá bom? Então, primeiro, quanto que a gente vendeu desse produto em todo esse período? Então, eu vou colocar aqui igual e vamos fazer com mais de novo. Vou selecionar o primeiro valor ali, daquela mesma linha, clicar em mais, segundo valor, terceiro valor, quarto valor, vou dar um Enter e ele deu isso. Nossa, mas aqui teve 4 valores só, era fácil. E se eu tivesse 300 valores, como que eu faria? Daria muito trabalho. Sim, daria muito trabalho. Então, eu vou ensinar uma maneira mais fácil. Eu quero somar todos os produtos que são igual a 34. Então, eu quero somar somente se o produto for o 34. Então, isso já dá uma dica pra gente. Vou utilizar uma fórmula chamada soma se. Eu quero somar se o produto é igual a 34. E aqui, quando eu digitei soma C, ele achou essa fórmula e ele escrevendo ali pra gente. Adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição, tá? Então, soma C, vou abrir o parênteses para entrar. Ele está selecionando 3 coisas pra gente. Intervalo, critério e intervalo da soma. O que é um intervalo? Qual que é o intervalo que eu quero ver alguma coisa? Ou seja, qual que é o intervalo que tem todos os meus produtos para eu ver qual produto que é igual a 34 ou não? É esse daqui que eu vou selecionar. Então, vou selecionar
desde o Product ID até o meu último produto ali. Esse é o intervalo que tem todos os meus produtos que tiveram pedidos. Depois disso é o critério. Qual que é o critério de igualdade? Eu quero que esse valor seja igual a 34. Vou digitar aqui 34. Ponto e vírgula, intervalo soma. Qual que são os valores que é para eu somar? É para eu somar um intervalo equivalente ao total, no qual todos deram igual a 34. Então selecionei um intervalo ali do total. Repara que o tamanho dos dois intervalos são iguais e eles precisam ser iguais para ele achar toda a referência. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Reparem que deu ali o mesmo resultado. Então o que essa fórmula fez? Procurou cada produto ali da linha 34, que o valor é igual a 34, viu o valor total, foi para o próximo valor 34 e somou. E aí eu posso fazer isso com uma coluna inteira, uma coluna gigantesca ali, que ele vai fazer todos de uma maneira muito mais rápida. Terceira pergunta, quantos pedidos no total tivemos em todo o período, tá? Então eu quero saber ali quantos pedidos. Então eu posso ali somar a quantidade. Então eu posso ir utilizando o mais, só que se eu for utilizando o mais aqui, nossa senhora, eu estou perdido, vou demorar 2 horas. Então não vou fazer pelo mais, eu vou fazer direto pela soma. Então eu vou somar toda a quantidade, vou selecionar toda a quantidade, vou fechar o parênteses aqui, fechei, então eu sei a quantidade total de produtos que foram pedidos, que cada pedido teve uma quantidade diferente de pedidos. O pedido da primeira linha ali dessa tabela foi 4, o segundo foram 5 quantidades e assim em diante. Agora, a pergunta é, em quantos pedidos foram vendidos o produto 34, tá? Então eu quero saber em quantos pedidos teve o produto 34. Olhando o que a gente pintou em amarelo aqui, foram 4 pedidos. Mas será que tem uma maneira mais fácil da gente ver isso? Tem. A gente vai utilizar uma fórmula de contar. Eu quero contar a quantidade de vezes que aparece o número 34. Então eu vou utilizar aqui o nosso conte, igual ao conte. Ali no conte apareceram vários contes e a gente vai ver um a um o que significa cada um deles. Conte num. Calcula o número de células em um intervalo que contém números. Então eu quero saber quantas células são números e quantas não são. Não é isso que a gente quer. O próximo, conte C. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então ele basicamente vai contar se alguma coluna é igual a alguma coisa. Então vai ser esse conte C, que é conte.C. Qual que é o intervalo que eu quero contar? Eu quero contar o intervalo de produto. Vou selecionar minha coluna de produto, igual a gente fez na soma. Vou dar um ponto e vírgula, qual critério? Eu quero saber qual o valor dessa coluna é igual a 34. Coloquei 34, fechei o parênteses, deu Enter, ele já calculou igual a 4. Se eu não quisesse que fosse 34, que fosse 51, eu posso clicar aqui nessa célula. Aqui em cima tem a barra de fórmula. E eu posso vir aqui nessa fórmula, mudar ali o meu 34, eu vou apagar e vou digitar 51. E ele conta a quantidade de 51 que apareceu. Vamos voltar aqui para 34, que a gente está trabalhando no produto 34. E depois disso a gente quer saber qual o percentual de vezes que foi vendido o produto 34 nesse período, tá? Eu sei que ele já foi vendido 4 vezes, mas quantos pedidos total que eu tive? Então vamos contar o total que eu tive de valor nesse pedido. Então vou fazer um conte aqui de novo. Eu posso contar o conte número? Posso, porque pode ser a quantidade de pedidos que teve, que são todos numéricos. Ou eu posso utilizar um outro aqui chamado conte valores, que ele calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. E a minha coluna de produto, nenhuma célula está vazia. Então vou contar os valores, e aí eu vou selecionar todos os meus produtos, ou podia ser os meus pedidos. Selecionei todos, e ele contou ali, ele falou que eu tenho 20 pedidos no total nesse período, agora eu só preciso fazer o percentual, que é um dividido pelo outro. Vou colocar aqui em uma outra célula, vou colocar igual o meu 4, que foram a quantidade de produto 34, dividido pelo meu 20. E eu fiz esses dois, deu 0,2, e eu vou clicar aqui para mudar para percentual, 20%, tá? Então assim vocês já conseguiram observar que a gente consegue já tomar algumas decisões. Eu sei a quantidade de vezes que eu vendi o produto 34, eu sei qual foi o meu faturamento total, o meu faturamento do meu
produto 34, percentual de vezes que ele foi pedido. Então a gente já consegue responder algumas perguntas sobre o negócio fazendo uma análise bem simples aqui no Excel. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.